Muito bem, vamos à nossa próxima aula. Eu não falei para você que esse curso é incrível, essa formação é extraordinária, e que a cada aula você terá novas surpresas e conhecimentos peculiares? Pois bem, agora eu quero te apresentar mais um mapa, mais um gráfico, em que aos poucos você vai conhecendo mais sobre os 5 traços de caráter. A cada passo você vai conseguindo identificar no corpo as características que nós estamos apresentando de cada traço. Lembre-se, a mente formou o corpo. Nós temos na coluna os segredos de todo o desenvolvimento desta teoria científica incrível que é a análise corporal. Pautada em estudos científicos muito bem fincados e são realmente irrefutáveis as informações que nós trazemos para vocês sobre a análise corporal. Nós temos 2 sistemas nervosos, um central e um periférico. O sistema nervoso central consiste na coluna, do cérebro até a medula espinhal. Em toda a coluna nós temos o sistema nervoso central. E nesse sistema nervoso central, essa coluna foi revestida aos poucos, desde a gestação até os 5 primeiros anos de vida. Essa coluna foi recebendo uma capinha, um revestimento que nós chamamos de bainha de mielina. E durante a milienização dessa bainha, durante o revestimento dessa capinha da coluna, é que vão acontecendo 5 traços, os 5 episódios, os 5 momentos que anteriormente eu li para vocês na aula passada. Momento, dor e recurso. Em cada momento desse, em cada trauma vivido por este bebê, houve ali o desenvolvimento de uma dor e de um recurso orgânico. Nós vamos explicar para vocês agora de que forma, olhando para o corpo, eu identifico qual traço eu tenho naquele corpo. Vamos desmontar o ser humano, antes mesmo de estudar cada traço separadamente, com suas sensações, com a energia do seu corpo. Eu quero mostrar para vocês um mapinha, e eu vou projetar para vocês aí agora, em que a gente desmonta a cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e pernas. A gente vai separar agora, pegar o ser humaninho e desmontar em pedacinhos, tá bom? Vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre isso. Então vamos a um quadro. Nós temos aí mais uma vez, bonitinho aí em cima, partes do corpo. E nós temos a letra E, que está escrita aí embaixo, esquizoide, O de oral, P de psicopata e M de masoquista, R de rígido. Começando pelo formato da cabeça. De forma vertical, nós vamos aprender sobre os traços. Então, de forma vertical, esquizoide, aí nós temos cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e pernas. Na vertical. Vamos lá. Letra E. Como é o corpo do esquizoide? Vamos entender? Formato da cabeça. Grande, alongada e com a testa ressaltada. Olha aí como é que é a cabeça do esquizoide. Desproporcional, né? Como é que são os olhos do esquizoide? É um olhar desfocado, com olhos grandes, olheiras profundas e geralmente usando óculos. Mais da metade dos esquizoides usam óculos. Como é que é os lábios do esquizoide? Finos e geralmente sem cor. Então na boca do esquizoide não tem muita energia, porque a energia está concentrada mais no cérebro, na cabeça dele. Como é que é o tronco de um esquizoide? Magro, ombros e quinas ressaltadas. Olha só isso. E o quadril dele? Nádegas retas com pouco volume. Geralmente, se você observar as nádegas de um esquizoide, nem sempre ela é igual a do masoquista, chapado para dentro. Mas às vezes esse bumbum não tem muito volume. É um bumbum reto, né? E as pernas do esquizoide, por fim, nós temos pernas finas, com joelhos travados para trás. Então, é aquele que a gente chama de alongamento. Hiperextensão é chamado assim. Joelhos hiperextensos são joelhos que dobram como um alicatezinho para trás. E sim, a perna do esquizoide também pode ser um alicatezinho você olhando de frente. Bom, vamos conhecer um pouco mais agora do corpo do oral. O oral, a cabeça dele é redonda, com a maçã do rosto cheinha. Então, geralmente, os orais têm rostos cheinhos, né? Como é que é os olhos do oral? Olhos pequenos, olhar que se conecta, mostra tristeza e vazios. Gente, os olhos do oral são olhos pequenos, tá?
E geralmente, quando você compara o oral com o esquizoide, os olhos do esquizoide é um pouco maior. Como é que é a boca do oral? É uma boca grande, com lábios grossos e rosados, formato de bico e aspecto infantil. Sempre que você olhar para um adulto que ele tiver uma boca grande ou uma boca bem acentuada nos lábios e o efeito chupetinha no lábio superior, então você tem um oral aí à vista na boca. Como é que é o tronco do oral? Arredondado e macio e com buracos no peito. Ou seja, o tronco do oral é arredondado e macio, com buraco no peito, que é o chamado oral do excesso, formatos mais cheios, e o oral da falta é magro, com sensação de energia escondida. Esse buraco no peito é um fundinho que tem aqui na parte torácica superior do oral. E nas costas também, tá? Ele pode ser bem gordinho, mas ele tem a parte da coluna bem funda ali nas costas. O oral tem essa característica. Lembrando que existe o oral do excesso e o oral da falta. O oral da falta geralmente pode ser até magro, mas é um magro cheinho, fofinho. Como é que é o quadril do oral? Nádegas redondas e macias, excesso volumoso, né? O oral tem bastante volume nas nádegas, então tem bastante excesso aí. E o oral da falta não tem muito volume, o corpo do oral da falta é bem escorridinho, né? Eu sou oral da falta, então é interessante que a gente não é tão magro, a gente tem um corpo mais escorridinho. Pernas do oral são pernas curtas e cheinhas e macias. Engraçado que todo oral tem a perninha curta, né? Para aquele corpão todo, mas as perninhas são pequenininhas. Vamos ao psicopata. Vamos conhecer o corpo do psicopata? A cabeça dele é triangular, com a parte superior maior que a inferior. Nós chamamos de triângulos invertidos, né? Tá? Depois que a gente passar essa tabelinha, a gente vai mostrar uma foto de cada um separadamente, e durante a foto a gente vai trazendo mais informações sobre cada traço e você vai conseguir visualizar tudo que a gente está lendo aqui no mapa do formato do corpo de cada um. Vamos ao psicopata então. Os olhos são um olhar avaliador, penetrante, intenção de querer algo em troca. Esse é o olhar do psicopata. A boca do psicopata, sorriso torto com um canto da boca maior que o outro. Boca diferente do lado esquerdo e direito. O psicopata é típico ele rir e sempre puxar a boquinha para um dos lados, né? Daquela puxadinha de lado. Ou para a direita ou para a esquerda. E aqui já lá na frente, na aula de lateralidade do cérebro, e na aula em que a gente trabalha o ânimo e a ânima da alma, a gente mostra que se puxa para um lado é a dor paterna e se puxa a boquinha ao rir para o outro é a dor materna. A gente explica isso mais adiante. Como é que é o tronco do psicopata? Triangular, com a parte superior sempre maior que a inferior. Então a gente tem aqueles rapazinhos de academia, que eles vão ficando bonitinhos, malhando bastante, e a gente chama de efeito Mickey Mouse, né? Vai ficando aquele triângulo em cima e as perninhas fininhas embaixo. Observe que isso é típico do traço do psicopata no corpo. Quadril. Como é que é o quadril do psicopata? Nádegas com pouco volume, quadril mais longo em cima do que embaixo. O psicopata, da cabeça aos pés, ele é triangular, tá? Então vocês vão ver isso. Esse triângulo invertido. Pernas. As pernas do psicopata são menores em relação ao tronco e com formato triangular. Coxas bem mais grossas que as panturrilhas. O tempo inteiro você tem aí um Cristiano Ronaldo da vida, que se você olha da cabeça aos pés, ele é um triângulo invertido. Temos mais dois traços para conhecer, masoquista e rígido. Vamos ao masoquista. A cabeça do masoquista é quadrada, os olhos são sobrancelhas contraídas, levemente unidas, que mostram raiva, olheiras com bolsas embaixo, a sensação de peso. O masoquista, você vai ver uma pessoa densa na carne, né, com sensação de peso e sempre aquela ideia do peso mesmo na boca, nos olhos. Então tem bolsinha no fundo dos olhos, a boquinha é o U para baixo, em vez de ser um U reto ou U para cima, é um U para baixo, a boquinha do masoquista. Tá? Como é que é a boca? Maxilar e lábios fechados, com tensão muscular, dentes tortos e desproporcionais, lábio reto embaixo. Então, geralmente, ele vai ter essa característica aqui na boca. O maxilar bem avantajado, carregando peso, uma tensão muscular nesse maxilar, dentes tortos, geralmente desproporcionais com o lábio
de baixo reto, geralmente, bem reto, levando aquele pezinho, né? O tronco do masoquista é quadrado, com peso nos ombros e com a musculatura mais densa. É isso que a gente que é quiro, que é massoterapeuta, sente. Quando você pega no corpo de um masoquista, você sente aquela carne mais densa. O quadril são nádegas fechando, com a musculatura mais tensionada. Então esse bumbum é para dentro, é chapado, né? Como se tivesse sido guardado ali. E as pernas dele são pernas grossas e com musculatura bem dura. Geralmente eu brinco que a perninha do masoquista é a perna de elefante, aquela perninha reta, né? Grossa e reta. Você identifica o masoquista nas pernas assim. E por fim, eu sei que vocês estão ansiosos, o último traço de caráter é o rígido. Vamos ver como é que é o corpo do rígido? O rígido são os mais bonitos do planeta, né? Eles são harmônicos, olha aí. O rígido tem uma cabeça harmônica, os olhos são desenhados e harmônicos, né? Delineado, dá um delineamento. Os olhos do rígido são um desenho mais harmônico e delineamento nos olhos, uma intenção de conexão sedutora. Todo rígido, homem e mulher, tem essa expressão sedutora, a energia, né? Sedutora. Os lábios são desenhados, dentes alinhados e proporcionais com aspecto sedutor. A boca do rígido é sedutor, o olhar é sedutor, né? Não que eles estão tentando seduzir ninguém, mas a energia deles é essa aí. O tronco é bem articulado, com músculos e curvas bem definidas, formato violão. A gente costuma dizer que as mulheres rígidas e os homens têm corpos bem harmônicos. E as mulheres rígidas, do tronco para o quadril, tem aquele efeito violão. Quadril da rígida, nádegas firmes, arrebitadas, durinha e proporcional. Então, são as mulheres mais bonitas, com corpos mais desenhados, né? São as rígidas. Pernas torneadas, harmônicas, proporcional com o desenho da musculatura aparente. Então, o rígido ele é proporcional, ele é harmônico, né? E cuidado, porque muitas vezes você vai ter uma rígida oral ou uma rígida masoquista e você tem que saber identificar qual dos traços predomina sobre o corpo desta pessoa. Já é uma pergunta que você pode ter no final dessa aula. Robson, a gente é só um traço? Não, a gente é os 5 traços. Tem os 5 traços em você, porque você passou as 5 fases que eu li a aula anterior, desde o momento da gestação, a amamentação, interação com o ambiente, desfraude e a sexualidade infantil. Você passou esses 5 traços, esses 5 momentos, passou esses 5 momentos de dor, esses 5 momentos de recurso. Então você adquiriu os 5 traços, porém, tem um deles que no seu corpo vai demonstrar, vai apresentar qual traço pelo seu corpo predomina. E claro que os outros também estão aí. Então tem muita mulher que é rígida, tem que ficar atento. Você não confundir ela com outro traço que é o traço secundário. Então nós geralmente levamos em consideração, principalmente, traço primário, secundário e terciário, porque eles dizem muito sobre a dinâmica de vida e as dores existenciais. Vamos lá? Tá ficando emocionante, então vamos para a próxima aula em que, agora detalhadamente, nós vamos falar de um por um.